Boa noite a todos. Nós vamos iniciar esse nosso encontro buscando no livro Fonte Viva uma mensagem que Emmanuel nos traz pela psicografia do Chico Xavier, que ele intitulou A Exemplo do Cristo. E ele coloca logo de início: ele bem sabia o que havia no homem, que nós encontramos em João. Então João nos relata essa observação em relação a Jesus. Ele bem sabia o que havia no homem. E o que é exemplo do Cristo? É o nosso parâmetro. Realmente é o que deveríamos buscar, nos espelhar nas atitudes que Jesus teve com os discípulos e tem com cada um de nós. Então vamos ver o que ele coloca, o que Emmanuel nos traz. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, o que Emmanuel nos aconselha? Assim como Jesus nos conhece, sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa pesada e escura bagagem do pretérito, conhece a cada um de nós como conhecia cada um daqueles que estiveram ao seu lado quando ele aqui esteve encarnado. Ele conhecia a usura de Zaqueu, que era o trabalho de Zaqueu ali como cobrador de impostos. Ele conhecia a situação de perturbação da Madalena. Ele conhecia a vaidade intelectual de Nicodemos, a incredulidade de Tomé, a vacilação de Pedro. No entanto, ele amparou a cada um. Assim que nós devemos nos colocar em relação ao outro, nós percebemos quantas vezes as dificuldades, porque elas se revelam, elas se mostram na fala, nas atitudes, mas nós vamos afastar essas pessoas do nosso caminho? É assim? É para isso que estamos encarnados? É para isso que fomos colocados num convívio mais estreito? É afastarmos porque não apreciamos isso, não apreciamos aquilo, julgamos aquilo outro? É assim? Ou devemos, juntos, no convívio, buscarmos a compreensão dessas situações? Porque com certeza o outro também está vendo determinadas situações em nós. E nós desejamos que ele tenha para conosco a tolerância, a paciência, nos dando as oportunidades, não é isso que nós desejamos? Então que façamos com todos que vivem junto de nós de uma forma mais estreita,
que busquemos o exemplo do Cristo, que via todas as dificuldades de cada um e continuava amparando, aguardando o amadurecimento de cada um. Esse é o ponto. E vamos então buscar, para fechar os apontamentos que temos trazido do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, vamos fechar com um ponto que falta para esse horário, que eu ainda não trouxe. Eu acho importante para fecharmos essa ideia, que nos trará um grande conforto. Então nós temos uma fala do Dr. Eurípides, porque ele visita uma cidade, uma região nas trevas, região muito difícil, daquelas ditas cavernosas, com espíritos altamente de padrão vibratório ínfimo. Então vamos lá. Estamos atravessando o período denominado como o fim dos tempos maus, e logo mais a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, sem disfarce nem denominação arbitrária que se impõe pela força, porque esta é tida como a cidade que a ela se dedica, ao mal, né? Fomos enviados para convidarmos todos ao despertamento da verdade, libertando seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, desocupando os antros do que chamam de aplicação das regras dominadoras e facultando aos condenados a oportunidade do arrependimento dos gravames praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. No mesmo instante, o visitante que representava o Senhor concluiu a nossa visita. Cumprimos com o nosso dever. Eu estou pegando só os pontos para que tenhamos uma ideia do todo. Já foi comentado em outros grupos, ali a atuação dele junto desses espíritos muito trevosos, né? Mas chega um momento, então, que ele encerra aquela visita, né? E diz: cumprimos com o nosso dever. Ainda é tempo, desde que, ao sairmos daqui, já não teremos alternativa senão transplantarmos a cidade para a região do exílio que receberá os maus. Então ele alerta que eles estavam tendo ali a última oportunidade. Caminhando vagarosamente entre os aturdidos, alguns choravam e pediam apoio, outros gargalhavam bestializados. Retornamos à entrada, onde encontramos os demais companheiros e fizemos o caminho de retorno. Mais adiante nós temos uma fala do Spinelli, falando que a visita fazia parte do programa, né? E que justamente a mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhas leis de Deus, as maravilhosas leis de Deus. Mais adiante, surge naquele ambiente trevoso um grupo espiritual, narra Miranda, né? Formando uma fila indiana que avança pelo tremedal, área pantanosa. Alguns carregavam lanternas antigas que derramavam uma claridade avermelhada, enquanto outros seguravam redes brilhantes que se destacavam nas sombras. Spinelli esclareceu-nos que era a rainha Santa Isabel de Portugal no seu ministério sublime de arrancar daquele baú de espíritos que se encontrassem em condições de mudanças de vibrações, tomados de arrependimento e necessitados sinceros de amparo. É para isso que essa equipe espiritual, comandada por Santa Isabel, que foi a rainha de Portugal, casada com Dom Dinis, aquela das rosas, né? Daquele chamado milagre das rosas. A figura da senhora deslizava à frente, adornada por um fio dourado sobre a cabeça e o pescoço, como uma auréola sublime. Fizemos silêncio
e magnetizados pela beleza do amor, vimo-la e ouvimo-la dizer: almas sofredoras que buscais a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas. A magnanimidade do Pai Celestial e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós, a fim de atenderem vossas necessidades de redenção. Sabeis por que vos encontrais neste reduto de penitência e punição escolhido por vós próprios. Senti-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos buscar-nos sob a ternura da nossa Mãe Santíssima, a Senhora dos... Vimos buscar-vos sob a ternura da vossa Mãe Santíssima, a Senhora dos Anjos, que se compadeceu das vossas dores. Esta é uma oportunidade última que não deve ser desconsiderada, pois logo mais uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. Então, é o amor de Deus, é o amor de Jesus, o mesmo amor que vimos ali na mensagem que tivemos no início. É esse amor que faz com que esses mensageiros de luz, essas estrelas, que caem do céu e nos ajudam a todos, se dirijam a essas regiões tenebrosas, a essas regiões trevosas, na busca daqueles que estão em condições de recomeçarem um caminho. Ao mesmo tempo que alertam aqueles que insistirem em permanecer nas mesmas condições de que serão levados para regiões de exílio. O Pai todo misericórdia, continua ela, não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. Deveria haver um amplificador de voz para mim desconhecido, porque a emissão da nobre garganta era em um tom harmônico e musical, repercutindo em toda a região, pois o número de cabeças que se erguiam das águas pútridas era cada vez maior, assim como gemidos e brados de socorro. A fila adentrava-se cada vez mais, enquanto ela falava iluminada, e numa ou outra oportunidade atirava uma rosa brilhante no escuro pântano. De imediato as redes brilhavam no ar e caíam formando claridade de pirilampos que pulsavam. São redes. A irmã Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, também usava redes para retirar os espíritos que estavam em condições dessas regiões pantanosas. Posteriormente, narra Miranda, soubemos que estes que não logravam sair, porque havia aqueles que se agarravam à rede, mas não conseguiam. E Miranda diz que ficou sabendo posteriormente que eles não estavam arrependidos, mas amedrontados, e as vibrações das teias salvadoras não os seguravam por falta de energia correspondente. Eram retirados como na comum rede de pescar e conduzidos por auxiliares preparados que os transferiam para macas e eram colocados numa área de grama acolhedora a regular distância. Dali eram transferidos para as câmaras de recuperação próprias, reiniciando a existência malograda. Continuava a canção de amor na dúlcida voz da Senhora da Caridade. Nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, a onda que mantém o espírito. Onde quer que vades, lá encontrareis com diferente indumentária verbal ou realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo.
Arrependei-vos dos vossos erros, mergulhai no íntimo e lá vereis as razões das vossas dores. Ouvireis a consciência clamar, enquanto anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for a justificativa, sempre falsa. Recomeçai pensando em Jesus, no seu Calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite que se arrasta com pesadelos já se dilui ao nascer de um novo dia, o da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais força de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos nos vossos tenazes, nos seus tenazes. Agora é o momento muito desejado. Vinde pensando na libertação, a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera e nós também. À medida que a sua voz chegava ao lamaçal, as multidões aflitas escutavam alguns pensamentos de renovação, que lhes assomavam à mente e ao sentimento, diminuindo a densidade do chavascal, agora banhado por uma claridade que diminuía a densidade do lugar hórrido. Detendo-nos a olhar o grupo de servidores, notávamos as luzes que conduziam, mas também o brilho que exteriorizavam com delicada tonalidade. O espaço onde eram colocados os que foram alcançados pelas redes estava abarrotado em muito boa organização. Ali mesmo se providenciava a aplicação de terapêuticas próprias como passe, hipnose, palavras de acolhimento e transmissão de energias saudáveis com o objetivo de desencharcá-los dos miasmas de que se nutriam. Logo depois, em veículos especiais que não pude bem identificar, assim como em macas, um grande número de pacientes foi transferido. E a benfeitora e o seu séquito desapareceram na claridade de onde surgiram. Então, todos aqueles que estavam em condições de verdadeiro arrependimento diante das colocações dela, foram acolhidos e encaminhados para futuras próximas encarnações, em que terão a oportunidade das mudanças necessárias. No entanto, muitos não se renderam, muitos não se tocaram, continuaram ali na sua vibração inferior, na sua crueldade, na sua dureza de coração, mas foram alertados de que seriam cidades inteiras transportadas para as regiões inferiores do exílio, em que o Pai também estará presente, O amor do Pai proporcionará esta oportunidade a esses tantos para continuarem a sua caminhada, porém em mundos inóspitos, recomeçando todo um processo que lembrariam os mundos primitivos, onde terão oportunidade de levar ali o crescimento, ao mesmo tempo que vão trabalhar os sentimentos que não desejaram trabalhar. Então, é o amor de Deus, é o amor de Jesus, nosso Mestre, que Deus, por tanto nos amar, nos enviou a Jesus o Cristo. É este amor que se faz presente nessas presenças abençoadas, como a Rainha Isabel, aquela que fazia com tanto amor as caridades, o auxílio àqueles famintos em torno do castelo, e num dia, conta a história, da Santa Isabel, um dia o marido, por alguma razão, vai até ela perguntar o que ela estava fazendo,
o que ela tinha ali naquele avental do vestido, e ela diz: são rosas, meu Senhor. E aqueles alimentos todos, aqueles pães se transformaram em rosas, né? Num processo de materialização. Isso foi muito contado, né? E marcou muito. Então, são essas presenças, são esses anjos de Deus, né, que conseguem alcançar aos corações. Vocês vejam que muitos foram alcançados, mas que essas palavras soem para nós também como um alerta, como um convite amoroso a uma retomada. Que entendamos assim, buscando novamente aquela mensagem de Emmanuel, aprendendo a nos compreender, aprendendo a nos tolerar. Assim como queremos a oportunidade, vamos dar ao outro. Assim como desejamos ser compreendidos, vamos compreender o outro. Vemos os problemas, mas não devemos desejar afastar as pessoas das nossas vidas, e sim trazê-las, para que juntos, a exemplo do Cristo, como diz Emmanuel, consigamos aguardar o nosso amadurecimento, aguardando o amadurecimento do outro. Com muita confiança, com muita gratidão no coração, tenhamos uma Olá a todos, vamos iniciando mais esse encontro, agradecidos uma vez mais a Deus nosso Pai, a nosso Criador, a Jesus Cristo nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo e a cada Espírito que amorosamente nos fortalece, nos envolve e nos ampara. Que luz se faça em todos os lares, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Diálogo com as Sombras, que é um livro do Hermínio Miranda, que ele fala sobre o trabalho de desobsessão, os trabalhos espirituais, né? Teoria e prática da doutrinação, e aqui especificamente ele vai falar dos espíritos vingadores, né? Que se dedicam ali aos processos de vingança. E ele nos diz: vingar-se é ir à forra, é punir alguém por aquilo que fez ao vingador. Por isso a vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e de esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos e as soluções que lhe estão abertas. É preciso entender o vingador e aceitá-lo como ele se apresenta, se é que pretendemos ajudá-lo, pois ele é, antes de tudo, um prisioneiro de si mesmo através da sua cólera e da sua frustração. Sua maior ilusão é de que a vingança aplaca o ódio, quando na realidade o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é ao mesmo tempo fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta, e sempre implacável. Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão, e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos, ao longo de muitas vidas, tanto aqui na carne como no mundo espiritual. Então vejam que para um trabalho de desobsessão, para ajudar um espírito desse que traz esse sentimento tão latente ali da vingança, ele diz inicialmente que precisamos entendê-lo, compreendê-lo como ele se encontra naquele momento, né? Que na verdade ele é um prisioneiro de si mesmo, né? Através da sua cólera e da sua frustração. É curioso esse ponto porque nós tendemos a achar que quanto mais nós temos raiva de alguém, quanto mais nós odiamos, mais aquilo de alguma maneira aplaca ali essa raiva, aplaca esse ódio, mas na realidade a gente não percebe que nós nos prendemos cada vez mais ao outro. Simbolicamente falando, é como se estivéssemos presos ali a alguém por um fio. Quanto mais nós odiamos aquela pessoa, pensamos ali no conflito, desejamos o mal a ela, mais aquele fio vai ganhando consistência, né? Mais ele vai ficando rígido,
até o ponto ali em que ele vai se tornando um verdadeiro cabo, tamanha a ligação que nos encontramos com aquela pessoa a quem destinamos ali a nossa raiva, o nosso rancor. E com isso essa pessoa fica ali, dificultamos a caminhada desse espírito, dessa pessoa, como a nossa própria caminhada, né? Então por isso é que ele fala que a maior ilusão daquele que odeia é de que é livre, quando na realidade nós nos tornamos prisioneiros daquela situação. Tanto que percebemos claramente que podemos passar ali horas, dias, até muitas vidas, como ele diz aqui, presos a uma situação de mágoa, de rancor, né? Esquecidos da nossa própria vida, esquecidos dos nossos afetos, né? Não percebendo que tanta coisa poderia fazer parte ali da nossa vida, mesmo com as dores, com as decepções, mas é tamanha a ligação com esse sentimento de mágoa que não há espaço, não há nenhuma brecha para que a paz, para que momentos de alegria estejam presentes ali na nossa vida, né? Então por isso que ele fala que a maior ilusão é de que a vingança aplaca o ódio, quando na verdade o alimenta, o mantém vivo, e que isso pode se manter ali, essa perseguição, por uma ou por muitas e muitas vidas, né? Por isso é que Jesus disse ali no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo de ti, né? Para que nós então, Jesus nos Espíritos nos disseram, né? Para que nós tenhamos esse cuidado e não deixemos para amanhã aquilo que pode ser feito ainda hoje, né? Ou nessa existência. Quase sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha para uma organização opressora. Ainda veremos isso mais adiante. Então, aquele espírito que tem um processo difícil em relação a nós, ele pode ter uma relação pessoal, né? Ou melhor, aquele que nos influencia, aquele que nos ataca, aquele que nos envolve. Ele pode ter uma relação pessoal, como ele pode ter sido ali até contratado por uma organização opressora. E assim como aqui na Terra existem as gangues, as facções, né, muitas vezes liderada por homens, né, por pessoas altamente inteligentes que têm esse poder ali do comando. Do outro lado também não é diferente. Há gangues, há facções que eles podem aliciar espíritos para executar determinados tipos de trabalhos, inclusive essas perseguições a que o livro se refere, né? Ele diz ainda: o observador observa, planeja, espera a ocasião oportuna e o momento favorável. Não se precipita, mas não esquece. Sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Vejam, casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou alvitadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta. Então aqui deixa claro o quanto as traições, as frustrações amorosas, né, elas provocam tantas mágoas. E a gente podemos passar por situações em que mal conhecemos alguém, dizemos que aquela pessoa é a nossa alma, a dita alma gêmea, que a gente sabe que ninguém foi criado para ninguém, né? Nenhum espírito foi criado exclusivamente para o outro, mas enfim, dizemos que aquela pessoa é uma pessoa que não sei como eu não te encontrei antes, você é uma pessoa perfeita, não sei como você não foi feliz até agora, enfim, sem ter ali uma afetividade construída, talvez até no intuito de simplesmente conquistar a outra pessoa, agradá-la, trazê-la para junto de nós, nós podemos iludir alguém, né? Conquistamos, para pouco tempo depois já descartarmos a pessoa, né? Como ele diz, seja
pela traição, seja pela indiferença, porque às vezes a indiferença ela machuca, ela dói mais do que uma própria traição, né? Então nós temos que tomar muito cuidado ali com os sentimentos do outro e com aquilo que nós prometemos, com as expectativas que nós criamos. É claro que há tantos rompimentos ali ao longo da vida, mas isso não pode ser ali uma coisa premeditada, não pode ser uma coisa intencional, né? Nós não podemos prometer a ninguém ali algo que naquele momento nós não estamos sentindo. Ele fala que muitos casos de obsessão provêm então desses amores frustrados, traídos ou diferentes. E outras vezes, ele diz, são crimes horrendos como assassinatos, espoliações, desonras, difamações, iniquidades, né, injustiças de toda parte. Então, tem aquele ditado que fala que morto animal, morto veneno, mas do ponto de vista espiritual não funciona assim, né? A gente pode ali cometer uma série de injustiças aqui na Terra, crimes, assassinatos, né? Mas talvez ninguém aqui descubra, ninguém saiba, né? Mas isso pode se manter ali além dessa vida. Aqueles que sofreram as consequências podem, como muitas vezes acontece, a gente não perdoarem e podem nos perseguir assim como nós podemos perseguir, né? Sejam encarnados, sejam vivos, ou podemos, do outro lado, quando não estivermos aqui na Terra, continuarmos essa perseguição. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Ele não confia nela, ele ignora essa justiça divina ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o resgate virá fatalmente. Então o vingador ele não confia na justiça de Deus, né? Ele toma nas suas mãos, esquecidos de que esse processo de reajuste ele vem naturalmente na própria vida, sem que haja necessidade de que nós tenhamos que assumir a justiça ali nas próprias mãos. Até porque hoje nós temos esse conhecimento claro, né, de que quantas situações nós passamos, quantos sofrimentos nós passamos porque foram criações nossas, né? Que há ali, por mais difíceis que eles sejam, há ali um aprendizado e que Deus não permitiria situações tão difíceis, tão dolorosas na nossa existência, se não houvesse ali uma razão para isso. O que não justifica em hipótese alguma o erro do outro, né? Aí nós lembramos daquela frase: o escândalo é necessário, mas ai daquele que for o causador. Então há sofrimentos, há lutas, há dificuldades, há empecilhos que eles são necessários, mas ninguém ali tem o direito de ser o agente, o causador daquele sofrimento em nós, né? Então não tomemos a justiça das nossas mãos, lembremos que Deus é justo, que Deus é perfeito, né? Que tudo ali vem a seu tempo, com a sua necessidade. Ainda que uma situação nos machuque profundamente, peçamos muito, mas muito a Deus que nos dê ali a paciência, que nos ajude ali a perdoar, para que nós não incorramos no mesmo erro do outro. Se o outro nos magoou tanto, se o outro fez alguma coisa que julgamos que atrapalhou tanto a nossa vida, se desejamos o mesmo, ou pior, se fazemos o mesmo, o que nos diferencia dele, né? Absolutamente nada. Então, tomemos muito cuidado, né, com os nossos sentimentos de ódio, de revolta. Ele diz ainda: todo aquele que fere com a espada há de ser diferido por ela, segundo nos advertiu Cristo. É certo, porém, que chegado o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode-se dar muito bem que ele se fira acidentalmente, caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, que em princípio era destinada a preservar-lhe a vida e, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos o corpo físico e o perispírito. Então, se eu tirei ali a vida de alguém, como ele diz aqui, através de uma espada, não necessariamente eu vou, nessa existência, morrer através
né, de uma morte exatamente semelhante, sendo ferido ali por alguém. Como ele falou, pode ser que eu ali desencarne e morra numa cirurgia inicialmente destinada a preservar ali a minha vida. Ou seja, a vida, Deus tem ali os mecanismos de reajuste sem que nós tenhamos que ser esses agentes desejando ou fazendo mal ali a qualquer pessoa. Ele diz ainda: o vingador, ele sente um instrumento da justiça divina com todo o direito de exercê-la, esquecido de que ele está assumindo um compromisso que em parte havia resgatado pela própria aflição que procura punir a seu modo. Ao vingar-se, ele abre o ciclo da culpa, expõe, por sua vez, novamente a lei que se voltará para ele. Se conseguimos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, estaremos em condições de ajudá-lo a libertar-se. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança, de vez que o livre-arbítrio que lhe faculta a decisão de agir responde do mesmo modo pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções. Ou ele perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar e demorar-se nas sombras do sofrimento. O texto é bastante longo, é bastante rico, mas em função do tempo nós vamos ficando por aqui, mas serve ali como uma reflexão bastante interessante, né? Para que não alimentemos esses sentimentos de ódio, de rancor, percebamos o mal que isso provoca a nossa própria vida, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, né? Então tomemos ali muito cuidado e pedindo a Deus que nos ajude para que nós possamos aprender, como diz no Pai Nosso, a perdoar aqueles que nos ofendem, tendo a certeza de que seremos ali os maiores beneficiados, e que muitas vezes, como diz aqui, esses sofrimentos podem ser bem compreendidos, né? Se conseguimos perdoar, eles são ali resgates, porque se continuamos ali alimentando esse ciclo do ódio, quando vai terminar essas situações dolorosas, né? Então façamos ali a nossa parte, pedindo muito a Deus que nos ilumine, que nos ampare. Só para retomar um pouquinho, aquela frase do reconcilia-te com teu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado à cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último cetil. Então esse reconciliar os adversários, de fato, ele é de Jesus e está no Evangelho de Mateus. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine.